aluno, olá aluna, meu nome é Angélica, sou professora de História do terceiro ano do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre os imigrantes. Na aula de hoje iremos relacionar as políticas de imigração com o processo de abolição da escravatura. Bem, vocês já devem ter percebido que essa habilidade, de relacionar as políticas de imigração com o processo de abolição da escravatura, nós já estamos desenvolvendo há algumas aulas atrás. Quando nós falamos sobre a abolição da escravatura, quando nós falamos também sobre a lei de terras e as suas implicações políticas, econômicas e sociais, e quando nós iniciamos também falando sobre o processo de imigração. Nessa aula nós vamos focar especificamente nos imigrantes, nas parcerias, nos estímulos que o próprio governo brasileiro vai fazer para a chegada desses imigrantes, para que esses imigrantes tenham interesse de vir. Nós vamos também, é claro, relembrar algumas questões desse processo de imigração para a gente de fato compreender como que esses imigrantes vão viver aqui no Brasil, em quais regiões eles vão ocupar, e as relações de trabalho que serão estabelecidas aqui, e as suas motivações, as suas expectativas. A gente precisa compreender aquilo que eles tinham como desejo, como sonho, expectativa de chegar ao Brasil e a realidade. Qual será de fato a realidade, Vamos lá? Todo mundo comigo? Diante de tudo isso que eu acabei de falar, dessa introdução que eu fiz aqui junto com vocês, qual era a situação dos imigrantes que chegaram ao Brasil no século XIX? Nós temos que levar em consideração que vários locais, principalmente da Europa, vários países ali, nós vamos ter seus representantes chegando ao Brasil. E o século XIX, ele tem ali uma importância muito grande, principalmente meados do século XIX, para o Brasil nessa chegada desses imigrantes. Nós temos que considerar aí a questão das políticas raciais, a intenção do branqueamento enquanto política, enquanto carro-chefe no Brasil dentro desse contexto. A substituição da mão de obra escravizada, que agora, dentro daquele processo de libertação lenta, gradual e segura, dentro desse processo, aí pensando a troca da mão de obra escravizada para a imigrante. Então, tudo isso daí não pode ser colocado, essas informações não podem ser postas ali numa gaveta, trancar e jogar a chave fora. Nós precisamos o tempo inteiro associar, relacionar. Não é à toa que a palavra, o verbo da nossa habilidade é o relacionar, Então, tem que buscar aí essas informações que nós já trabalhamos em outras aulas. Como vou falar com vocês, se inscrevam aí no canal, Se liga na educação. Vamos lá então, relembrando, trazendo aqui para vocês aí algumas informações que são assim chavões para a gente compreender aí de fato como que esses imigrantes vão estar aí no Brasil, qual era a situação deles. No relembrando, propaganda do Império Brasileiro, incentivo à imigração. Nós falamos nessa última aula, quando nós tratamos do processo de imigração em si, nos seus aspectos gerais, que o governo brasileiro vai fazer aí uma propaganda muito positiva, do Brasil, justamente com o objetivo de que esses imigrantes viessem para cá, levando em consideração a questão do branqueamento, enquanto política, associado às teorias raciais que imputavam ali, que diziam, que defendiam a ideia de que para um país se desenvolver, para que ele tenha progresso, era preciso, trabalhar essa questão da raça, trabalhar essa questão no caso principalmente do Brasil, um país mestiço, e ir desenvolvendo essa questão da raça para que se chegasse aí naquele modelo, naquele ideal que é o ideal proposto pelos europeus, o europeu, Então a gente tem aí essa motivação para que esses
imigrantes cheguem ao Brasil através dessas propagandas que o próprio governo brasileiro fará. Então não pode esquecer disso. Durante os últimos anos da década de 80, agentes do Brasil pululavam em Veneza e em outras partes do Vale do Pó. Faça uma pesquisa aí, né? Principalmente pergunta também ao professor de geografia. Essa é uma região lá da Itália e a gente tem esse Vale do Pó, esse nome, porque um rio principal que corta esse vale é o Rio do Pó, estimulando uma espécie de febre que levaria inúmeros trabalhadores agrícolas a partirem para o Brasil na esperança de lá encontrarem a terra prometida, como escreveram os funcionários italianos em Treviso. A gente não pode também deixar de lembrar da crise, né? A primeira crise capitalista, a primeira depressão. Aí trago aí para vocês uma série de elementos para vocês despertarem a curiosidade de vocês em aprofundar nesse tema dessa crise. Segunda Revolução Industrial, nós temos ali vários países ali concorrendo. Na primeira Revolução Industrial era a Inglaterra, né, ali comandando, pioneira, e ela estava sozinha praticamente nesse processo, né? Vários documentos que tratam disso, tem charges, que colocam inclusive a Inglaterra como povo, né? Estava ali com seus tentáculos em várias partes do mundo, e isso vai permanecer por um bom tempo, até que nós chegamos também na Segunda Revolução Industrial e nós temos outros países aí entrando nessa corrida, né? Por mercado consumidor, por mão de obra barata, por matéria-prima. E nós vamos ter também uma evolução do próprio sistema capitalista, galera. Não se esqueçam disso. Essa evolução do sistema capitalista vai virar aí do capitalismo comercial, o capitalismo financeiro, o liberalismo econômico, onde nós vamos ter uma livre ação, né, do próprio mercado, da economia, né, a lei da oferta e da demanda, a aglutinação das pequenas empresas pelas maiores, e isso vai também trazer, a partir disso, uma crise econômica significativa, né? E isso é importante que vocês tenham em mente para poder pensar esse conteúdo aqui, né? Pensar essas informações relacionadas ao processo de imigração e aos imigrantes. Por mais que existisse uma propaganda do governo brasileiro em estimular ali, buscar estimular a vinda desses imigrantes para o Brasil, o fator externo dessa crise, ela vai, né, contribuir enormemente para que esses imigrantes busquem oportunidades em outros lugares. E este, no caso aqui, é o Brasil, né? Então nós temos a chegada, né, o estímulo, e também temos agora a informação de que a crise vai promover, né, ajudar a construir aí esse caminho desses imigrantes até o Brasil. Alguns desses candidatos à imigração até viajaram a pé, cruzando a maior parte do norte da Itália sob um rigoroso inverno, para tomar os navios que em Gênova prometiam passagens grátis para Santos. Então, olha só, aqui demonstra, a partir desse fragmento, dessa citação, que não foi fácil também, até para que eles realmente conseguissem chegar aqui, apesar, né, a gente vai ver aqui como que, né, o governo vai interferir nisso, como que os fazendeiros, grandes interessados aí nessa mão de obra, vamos dizer assim, que ela chegue, né, que esses imigrantes cheguem. Apesar de tudo isso, nós vamos ver também que exigiu desses imigrantes um esforço muito grande, né? Ali caminhando, viajando a pé, isso tudo porque estavam em busca de melhores oportunidades, de uma condição melhor de vida ou de sobrevivência, né? Estamos entendidos? Todo mundo comigo? Então, de olho em mim e prestando atenção na aula, hein, galera? Faça as anotações que vocês acharem aí importante. Tirem as dúvidas depois, enviando aqui pra gente, ou inclusive com o seu próprio professor. Vamos lá?
E aí, na história, a gente tem que estar sempre dialogando com a atualidade, né? Passado e presente, isso é muito importante. Para você do terceiro ano, que está em vistas de de realizar a prova do Enem, é importante ter isso em mente. A gente trabalha com o passado, mas a linha que separa o passado do presente é uma linha muito tênue, muito fininha. Então, o que eu falei há 1 minuto atrás já ficou no passado. Né? Então, a gente precisa o tempo inteiro estabelecer essa relação passado-presente. Então, muitas questões do Enem também trabalharam essa questão esse assunto, né? Esse tema dos refugiados, né? Que são pessoas que vão para outros países. Olha essa questão dos imigrantes aí, associação do século XIX. No caso dos refugiados, a gente pode traçar uma diferença aí, é porque eles estão ali fugindo, refugiados, fugindo de um país por causa de guerras, né? E aí essas pessoas vão sair dos seus países em busca de uma sobrevivência, não deixam de ser imigrantes por esse motivo. Né, estão buscando, apesar de, no caso dos refugiados, a questão da sobrevivência é latente, nós temos que levar em consideração que eles estão buscando também ali um lugar em que eles possam ali viver em paz, né, e ter melhores condições e oportunidades. Estamos entendidos? Que eu trouxe para vocês uma notícia, né, que é até 500 imigrantes podem ter morrido em naufrágio no Mediterrâneo. Refugiados tentavam chegar à Itália em embarcações clandestinas. A gente está falando até da Itália aqui, só que a Itália, no nosso contexto, está no lado dos imigrantes, né? Estamos entendidos, né? Vamos avançando? Aqui eu trago para vocês também, do ponto de vista legal, que vai ter também regras, né? Quais são as regras para se entrar no Brasil nesse contexto, né? O mito das portas abertas, decreto número 528 de 28 de junho de 1890. Qual que é? O que está dizendo esses artigos que eu separei para vocês aqui? Artigo 1º. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem estipuladas. Então, a gente já percebe ali qual é o continente de interesse do governo brasileiro, né, das pessoas que cheguem aqui. Artigo 2º. Os agentes diplomáticos e consulares dos consulares dos Estados Unidos do Brasil obstaram pelos meios a seu alcance a vinda dos imigrantes daqueles continentes, comunicando imediatamente ao governo federal pelo telégrafo quando não puderem evitar. Artigo 3º. A Polícia dos Portos da República impedirá o desembarque de tais indivíduos, bem como dos mendigos e indigentes. Então, mendigos e indigentes, dentro desse processo, não caberia. Somente no artigo 5º, somente terão passagem integral ou reduzida por conta do governo federal. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente e vocês vão perceber que o governo federal, ele não estava atuando, que o governo brasileiro, né, tanto no Brasil Império quanto também no Brasil República, início do processo republicano, nós vamos perceber que o governo vai ter ali uma ação de participação ativa, sabe? Uma ação ativa dentro desse processo. E quem tem direito a essa passagem integral ou reduzida? Primeiro, as famílias de agricultores, limitados aos respectivos chefes ou aos seus ascendentes, os indivíduos maiores de 50 anos. Os varões solteiros maiores de 18 anos e menores de 50, uma vez que sejam trabalhadores agrícolas. Então, essa condição de ser trabalhador agrícola será muito valorizada dentro desse contexto. Lembra lá que nós estamos no processo de substituição da mão de obra.
Terceiro, os operários de artes mecânicas ou industriais, artesãos e os indivíduos que destinarem ao serviço doméstico, cujas idades se acharem compreendidas entre os limites do parágrafo precedente. Os indivíduos enfermos ou com defeitos psíquicos somente terão passagem gratuita se pertencerem a alguma família que tenha pelo menos 2 pessoas válidas. Então, olha isso, a intenção é que eles viessem ali realmente para o trabalho. Aqui eu trago para vocês uma imagem, né, desses imigrantes chegando ao Brasil. Aqui em números, cada um, né, das nacionalidades que vieram para o Brasil, dentro desse contexto aí do século XIX e também XX. Mas atentem-se a esse primeiro efetivo decimal aqui, de 84 a 1893. Olha o número significativo, expressivo dos italianos, né? Que é a nacionalidade que realmente vai chegar em maior número aqui no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho sobre alguns grupos étnicos que vieram para o Brasil e suas motivações. Vamos falar aqui um pouquinho deles rapidamente, para a gente fechar nossa aula um pouco mais à frente, tratando da forma como eles vão se relacionar, né? Os contratos que serão celebrados entre esses imigrantes, principalmente os italianos. A imigração portuguesa, a gente sabe que os portugueses vão chegar aqui desde o início do processo de colonização e essa imigração será intensificada a partir do século XIX. Só que o perfil vai mudar, né? Do século XIX, meados ali do século XIX, nós vamos ter ali um perfil de pessoas de origem pobre chegando, ó lá, com quantidade de mulheres e crianças órfãos abandonadas e pobres, não se esqueçam disso. Nós temos aqui do século XIX falando dos portugueses, nesse perfil, lembra da crise que nós acabamos de falar aqui, da primeira crise do sistema capitalista. Os alemães, que vão ocupar muito essa região do sul, eles não vieram especificamente para trabalhar nas zonas rurais, na agricultura, mas que também vieram para poder ocupar ali, fundar colônias nessa região e trabalharam em indústrias também. Os japoneses também vieram para o Brasil, a gente tem que frisar ali a Revolução Meiji, em 1868, não posso esquecer, processo inicial de industrialização japonesa. Fundaram aqui, inclusive uma informação muito legal para vocês, é que atualmente o Brasil é o país com a maior população japonesa fora do Japão, hein? A gente imaginava isso só na África. E eles, os italianos. Não podemos deixar de falar, e aí falar um pouquinho mais, aproximadamente 62% dos imigrantes que entraram no Brasil na década de 80 eram italianos, levando em consideração crise do sistema capitalista e a própria unificação da Itália, que nós falamos aí nas últimas aulas, na última aula sobre a imigração. Aqui eu trago para vocês uma poesia aqui, depois esse material vai ficar para vocês, aí vocês dão uma lidinha, tentem identificar ali os aspectos que vão demonstrar essa questão da busca por oportunidades, por melhores condições de vida aqui no Brasil. Também uma charge aí que vai trazer sobre isso, uma tirinha. Aliás, uma tirinha, não uma charge, tá, galera? Uma imagem, uma pintura aqui, né, do Antônio Rocco, os imigrantes, destacando aqui essa importância da chegada dessas pessoas. E para a gente fechar, é preciso que vocês saibam a diferença desses dois tipos de sistemas utilizados aqui na relação principalmente com os italianos. A imigração subvencionada e a imigração do sistema de parceria. Essa imigração do sistema de parceria, ela foi a primeira, inclusive, tá, galera? Que, na verdade, há uma promessa para esses italianos que estão chegando de que, em troca do trabalho, eles iriam, inclusive, obter lucros daquilo que seriam produzido. E que, na verdade, quando chegavam aqui, isso não acontecia. Eles estavam o tempo todo devendo a passagem e esse lucro nunca chegava até eles.
Então, olha lá, o sistema de parceria não obteve sucesso. Entre os motivos desse fracasso estão os maus tratos dos fazendeiros aos imigrantes, os elevados juros cobrados por valor referente ao custeio da viagem e o fato de muitos fazendeiros omitirem a obtenção desses lucros. Então, é importante que vocês guardem isso daí. É diferente da imigração subvencionada, que vai vir posterior à intervenção ali do Estado, né, do governo brasileiro, porque a gente vai ter, inclusive, uma preocupação, né, da Itália, dessas outras nacionalidades, com a situação desses imigrantes no Brasil. Lembrando que o Brasil está saindo do sistema escravocrata, nesse contexto ainda nem havia saído completamente, e a mentalidade desses fazendeiros era ainda do sistema escravocrata. Então, a condição desses italianos que chegavam aqui, principalmente, que é o que a gente está tratando agora no finalzinho, eles vão ser tratados ali, muitos em condição de escravidão. Nessa imigração subvencionada, fechando, a imigração subvencionada se estendeu de 70 a 30 e visava estimular a vinda de imigrantes. As passagens eram financiadas por fazendeiros e pelo governo brasileiro, bem como o alojamento e o trabalho inicial no campo ou na lavoura. Os imigrantes se comprometiam com contratos que estabeleciam não só o local para onde se dirigiriam, como igualmente as condições de trabalho a que se submeteriam. Estamos entendidos? Nesse material que vai ser disponibilizado para vocês, tem indicação de livros e tem outras informações que podem agregar a esse assunto tão importante da nossa história. No mais, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.